大家好，欢迎你们。O assunto de hoje é tô. É dúvida de muitos, né? Dificuldades de muitos de vocês. E não despreze esse ideograma, ele tem muitas funções e vamos ver hoje uma por uma para desvendar todas elas. Bora lá? A primeira função ele é uma interrogativa, é o quão equivalente em português. Ni, 多大了? 多大, quão grande, quão velho, porque tá pode ser grande ou velho. Então, quão grande. Ni, 多大了 significa qual é a sua idade, quão velho você está, né? Ni, 多大了, qual é a sua idade? 多远, quão longe, significa qual distância. 从这里去学校有多远? Daqui para ir à escola, a qual distância? Né? Qual longe daqui para a escola, tá? E a terceira frase, 这件行李有多重? 重 é pesado. 多重, quão peso? Qual é o peso? Quão pesado está a mala, né? 这件行李, esta mala, 有多重, tem qual peso? E para observar aqui, o to está usando junto com adjetivo para expressar interrogativo, tá bom? A segunda função do to é o que de exclamação. Por exemplo, 多好啊, que bom. 多美啊, que bonito. Usa junto com adjetivos também, mas o exclamação geralmente acompanha o a, que também é para exclamar. Então, assim com esse a, para não confundir com a primeira função, que também é usado com adjetivos. Mas muitas vezes dá para confundir, é só pelo contexto mesmo que a gente vai entender, tá? A terceira função significa muitos ou muitas, usa junto com os substantivos. Vamos ver essas duas expressões aqui. 人多嘴杂, 人, pessoas, 多, muitos, 嘴, boca, 杂, misto. Essa expressão significa quando tem muita gente fica falando e aí dá uma confusão, né? Tipo, muita gente falando ao mesmo tempo, tá? 人多嘴杂. E aqui, 人多势众. 势 significa força. 众 é muita gente. Aqui essa expressão significa quando tem muita gente, temos mais força, somos mais fortes quando estamos juntos, né? 人多势众. Agora a próxima é uma frase, né? 他是我多年不见的朋友. 多年 significa muitos anos. 他是 ele é 我 meu 多年不见的 que não vejo há muitos anos, 朋友 amigo. Então essa frase significa ele é o meu amigo que não via há muitos anos. Então 他是我多年不见的朋友. A quarta função é o mais de. Usa junto com números. Por exemplo, 一年多 mais de um ano. Aqui pode ser 2年多, 3年多, qualquer número, tá? Eu só coloquei o i aqui para dar exemplo. 一年多 mais de um ano. 一个多月 mais de um mês. 一个多小时 mais de uma hora de duração. 100 é 100, 多人 mais de 100 pessoas. 1000多人 mais de 1000 pessoas. Tá bom? Quinto é para expressar uma diferença muito grande numa frase comparativa. Ele aparece assim, ó. 的多 depois de um adjetivo para expressar muito mais. Ó, 好的多 é muito melhor. 贵的多 é muito mais caro. Nesse caso, a gente não usa o 很 depois do comparativo, não, tá? A gente usa o 的多, tá? Ó, 你的办法
a sua solução, 你的办法，办法é solução. 比 comparando, 我的 a minha, 好的多 a sua é muito melhor, tá? 你的办法比我的好得多. A sua solução comparando com a minha é muito melhor. 那家超市 aquele supermercado 比 comparando 这家 este supermercado, nesse caso, que não precisa repetir o 超市, o supermercado, né? 贵得多 é muito mais caro, né? Então, aquele supermercado, comparando com esse, é muito mais caro. Aquele supermercado é muito mais caro do que este. 那家超市比这家贵得多. Muito mais, né? A gente não fala 很贵, não pode. Depois do comparativo para expressar muito mais, a gente usa assim, ó, alguma coisa, o adjetivo 的多. Está bem? A sexta função usa com verbos para expressar mais frequência ou quantidade. Pode ser uma frase imperativa ou declarativa, tá? Ó, aqui é uma frase imperativa. 你该多学习, você deve estudar mais vezes, mais quantidade, né? Então, 你该多学习, você deve estudar mais. Aqui é uma frase declarativa, né? 多运动 faz mais exercício, né? Ou se exercitar mais, ou se exercitar bastante, ou se exercitar com bastante frequência. 对身体好 faz bem à saúde. 对身体 à saúde, ao corpo, 好 faz bem, tá? Então, 多运动对身体好. Aqui é uma frase imperativa também. 天气干燥, o clima, o tempo está muito seco. Deve, ou então precisa. 多喝水, beber mais água. Então, você precisa beber mais água. É uma frase imperativa. Então, 天气干燥, 得多喝水, beber mais água. A sétima e a última função do 多 de hoje usa com adjunto adverbial de intensidade para expressar quantidade. O primeiro eu coloquei o 多 junto com 很 de muito para ficar muitos ou muitas, né? A frase 我会很多汉字, eu sei muitos ideogramas. 很多 muitos, né? 汉字 ideogramas. Então, eu sei muitos ideogramas. 我会很多汉字. Aqui o segundo exemplo eu coloquei o 更, aí fica 更多 é muito mais, é mais do que, como se fosse assim, né? Mas não é uma frase comparativa não, tá? É exatamente muito mais, tá? 他会更多汉字, ele sabe muito mais ideogramas. Então aqui, como se fosse ter um contexto, né? Primeira frase eu coloquei aqui. Eu sei muitos ideogramas, mas ele sabe muito mais. Então, aqui, ó. 他会更多汉字. Então, ele sabe mais do que eu, né? Só que eu não coloquei uma frase comparativa aqui. O 更多 já dá para saber que ele sabe mais do que eu, tá bom? E o terceiro exemplo, eu coloquei o 多 junto com a expressão 越来越 para dizer cada vez mais de quantidade. Fica 越来越多, tá tendo cada vez mais, né, de quantidade. Ó, 我们学会越来越多汉字. Nós aprendemos cada vez mais ideogramas, para usar junto com o substantivo, né? 学会 é aprender, tá? 越来越多, cada vez mais de quantidade. 汉字 ideograma, tá bom? Então, 我们学会越来越多汉字. Para terminar, eu quero explicar aqui rapidinho sobre a expressão cada vez mais, usando com outros adjetivos para expressar a intensidade de outros adjetivos, sem ser o 多 de mais de quantidade, tá bom? Vamos ver os exemplos. 你越来越瘦了, 瘦 significa magro.
越来越瘦 significa cada vez mais magro. 你越来越瘦了 significa você está cada vez mais magro. O le aqui indica uma mudança de estado. Se você não assistiu os vídeos que eu gravei sobre a partícula le, então assista depois desse vídeo de hoje. Já deixei os links na descrição do vídeo de hoje, tá? Para você assistir os vídeos explicativos da partícula le, que é muito interessante e muito importante para você aprender as principais funções do le também. O segundo exemplo aqui, 老师越来越漂亮了。漂亮é bonita, 越来越é cada vez mais, 越来越漂亮 cada vez mais bonita. Essa frase significa a professora está cada vez mais bonita. Vamos repetir essa frase. 老师越来越漂亮了。Aqui, 我越来越聪明了。聪明é inteligente, é um adjetivo, né? 越来越聪明 cada vez mais inteligente. 我越来越聪明了 eu estou cada vez mais inteligente. Então, aqui são alguns exemplos que eu dei para usar o 越来越 com adjetivos, tá? Para não confundir com o 越来越多, que é cada vez mais de quantidade. Porque o 多 é um adjetivo que expressa a quantidade. E o 越来越 usa com outros adjetivos também para expressar a intensidade de outros adjetivos. É cada vez mais de outros adjetivos. Certo? Beleza? Pronto, é isso aí. Hoje falamos bastante sobre a palavra 多, que realmente tem muitas funções, né? Muitos pontos gramaticais que concentra só em uma palavra só, né? E também falei um pouquinho sobre o 越来越. Agora, se você curtiu, dê um like pra mim e se sobrou alguma dúvida, é só comentar que responderei. Tá bom? 再见, beijo grande!